A primeira coisa que eu queria reforçar com vocês, que tem estudos que mostram que nos últimos 40 anos teve uma mudança muito grande de comportamento das pessoas por conta do excesso de trabalho que as pessoas estão, excesso de atividades que elas estão. Então, de 40 anos para cá, existe uma tendência de dormir de 1h30 a 2 horas a menos por noite. Isso se repete não só entre adultos, mas se repete entre adolescentes e crianças também. A maioria dos estudos, eles mostram que 6 horas ou menos de sono por noite, eles acabam tendo uma tendência maior para pessoas com obesidade. Então, quando eles tentam comparar duas pessoas, uma pessoa uma pessoa que dorme 6 horas, uma pessoa que dorme 8 horas, acaba que a gente percebe que pessoas que dormem menos têm uma tendência a ter mais excesso de peso, tá? E agora eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Tem várias razões, duas razões bem lógicas para a gente pensar. Vamos pensar, a pessoa ela fica mais horas acordada, a pessoa fica exposta a mais horas de comida, então ela tem mais chance de comer mais. Tá? Então, só isso já seria o suficiente para ter mais consumo calórico e, com isso, gerar mais ganho de peso. Só que também a gente tem uma mudança grande do controle de saciedade e de apetite. Isso acaba acontecendo por alterações hormonais que acontecem no nosso corpo, né? Durante o nosso período do sono, a gente tem a produção de alguns hormônios, não só durante o período do sono, mas durante o período do sono são bastantes também. Da grelina, que é um hormônio que estimula a nossa fome, da leptina, que é um hormônio que estimula a nossa saciedade, e da melatonina, que tem uma relação com várias funções no nosso corpo, tá? Então, assim, vamos pensar um exemplo que eu sempre gosto bastante de dar para os meus pacientes. Quando a gente vai dormir, por que as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade para dormir? Porque elas estão sempre muito estimuladas, né? E o maior estímulo que atrapalha na qualidade do sono é a luz. Né? Então a luz vem, bate no fundo do olho, esse fundo do olho iluminado manda um sinal aqui para o nosso hipotálamo, dizendo que não é para produzir hormônio do sono. Entende? Então, existem hormônios que são produzidos em uma certa quantidade que falam você está ficando cansado e você vai dormir. Só que se a gente tiver esse estímulo de luminosidade, acaba que a gente diminui a produção do sono. Às vezes alguns pacientes me falam, mas Mel, mesmo eu mexendo no celular antes de dormir ou assistindo televisão antes de dormir, eu ainda assim consigo dormir. Na grande maioria das vezes, a pessoa ela vai dormir por conta de um extremo cansaço, de o corpo está tão fadigado que ele vai se render e vai dormir mesmo, entende? Não necessariamente porque os hormônios do sono estão prontos para gerar esse sono de qualidade, tá? Então tem essa questão da luminosidade, a gente está o tempo todo estimulado com celulares, acaba atrapalhando muito isso. Durante o período do sono, a gente produz quantidades mais controladas de hormônios de saciedade, tá? Então, assim, uma informação a nível de curiosidade para vocês, mesmo que sejam por 2 dias, uma pessoa que ela tenha um encurtamento de horas de sono para 4 horas na noite, vamos pensar que você está passando por um período de estresse, muito trabalho, tendo que trabalhar até mais tarde, a pessoa por 2 dias dorme só 4 horas por noite, isso já é o suficiente para a gente aumentar a produção de hormônios da fome durante o dia em até quase 30%. Então, pessoas que dormem menos têm uma tendência a ter mais fome ao longo do dia, exatamente porque o controle hormonal durante o período do sono mais equilibrado está bastante prejudicado, e conforme a gente tem mais sensação de fome, a gente tem menos sensação de saciedade, a gente acaba ficando pouco sensível ao hormônio de saciedade. A leptina é um hormônio que ele é produzido pelas nossas células de gordura, né? Então, conforme a gente vai perdendo peso, o lógico seria que a gente vai produzindo menos hormônios de saciedade, e exatamente porque perdendo peso, o teu corpo ele tende a tentar recuperar aquele peso. Então, essa tentativa de recuperar vai diminuir a produção de hormônio de saciedade, porque a gente tem menos volume de células de gordura, e diminuindo o hormônio de saciedade vai aumentar o hormônio da fome. Então, assim, durante o período do sono, a gente sabe também que a leptina ela chega a reduzir de 17% até 28% em pessoas que dormem menos, comparado com pessoas que dormem de 7 a 9 horas por noite, tá? Essa leptina, que é o hormônio de saciedade, vamos pensar, quando que a gente está saciado?
quando a gente está relaxado. Se a gente ainda está em estado de alerta durante o período do sono, o teu corpo ele vai ter sinal de que ele precisa ainda estar em vigília, precisa estar atento, então ele não vai mandar tanto hormônio de saciedade.